E, enfim, gente, vamos começar no nosso horário para a gente não se atrasar, né, em respeito principalmente a vocês que já entraram aqui. Então, tá aqui o tema da nossa aula de hoje, NR32, é essa aqui que eu apresento para vocês, essa nossa terceira aula, hoje, dia 7. NR significa norma regulamentadora. E nós vamos falar especialmente, vamos enfocar, né, para a área aí do técnico de enfermagem, os profissionais de enfermagem em especial, né? Mas existem outras normas também voltadas a outros trabalhadores que no decorrer das aulas anteriores eu já venho até mostrado para vocês também. E aí para que foi elaborado, o que é que isso significa, que diferença isso faz na vida de um trabalhador? Outra coisa também, não esqueçam, que eu falei em relação à prova de vocês, é justamente sobre essa norma aqui, aquela questão que vai valer 2 pontos, né? Como não é a questão da prova, é uma questão extra, eu estou dizendo o tema para vocês poderem aí me acompanhar e elaborar uma resposta aí satisfatória para garantir os 2 pontos, né? Então, vamos lá. Elaborando a NR32. Nessa elaboração, ela foi formada por um grupo técnico, um grupo de pessoas, né, uma equipe multiprofissional que se reuniu e utilizaram as regulamentações exigidas do nosso órgão fiscalizador, que se chama Anvisa, aí muito famoso na mídia, né? Quem nunca tinha ouvido falar da Anvisa agora, devido a esse cenário do Covid, das vacinas, aí começou a conhecer, mas a Anvisa está presente na vida da gente desde muitos anos aí atrás. E foi através de dissertações, de mestrado, teses de doutorado, que essas recomendações, aliados a esses manuais, eles foram criados. E é claro que para a norma regulamentadora entrar em vigor, o Ministério da Saúde, em conjunto com a Anvisa, eles precisam aprovar. Precisa se verificar se tudo que está descrito na norma apresenta fugiu a palavra, mas apresenta alguma utilização para os profissionais da saúde. É como se fosse um protocolo que a gente fosse se basear para poder desenvolver o nosso trabalho. Assim como existe, por exemplo, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que são cláusulas lá descritas no Código de Ética, que vocês vão ver isso em outra disciplina mais lá na frente, que nos respalda, né? Tem lá os nossos direitos, tem os nossos deveres, o que é que o profissional de saúde precisa fazer, o que é que ele não deve fazer. Então, tudo isso tem lá descrito no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Na norma não é diferente, são protocolos que visam instruir os profissionais da saúde para que eles desenvolvam o seu trabalho, as suas funções, reduzindo aí as doenças, reduzindo agravos e desenvolvendo para que o seu trabalho ele possa ser promissor, né? Quando a gente estuda saúde, quando a gente entra na área da saúde, o que é que a gente precisa compreender, né? A patologia em si e tratar. Afinal de contas, quando um paciente doente adentra no serviço, vai procurar o serviço de saúde, é porque, teoricamente, ele está precisando de ajuda. E nós precisamos saber o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente não pode fazer. O que é privativo do técnico de enfermagem, o que é privativo do enfermeiro, o que é privativo do médico. É cada um no seu quadrado, mas juntos, unidos, eles desenvolvem, contribuem aí para Professor, desenvolver os trabalhos. Oi, tem professora, alguém falando comigo? tem uma pessoa aí que está pedindo para aceitar aí. Há tempo que coloca no grupo, para vir ver agora. Acho, É Érica. É Érica. acho que deu certo. Tá certo. Adicionei, ó, aceitei. Então, continuando, a norma foi elaborada em novembro de 2005 e em abril de 2007. Encerrou-se o prazo para os estabelecimentos de saúde se adequarem à norma. O não cumprimento implicará em advertências e multas aos que não estiverem em desacordo com a nova legislação. Então, vocês percebem aí que há uma necessidade do ambiente hospitalar, né,
trabalharem de acordo com o que diz a norma. E aí, com o passar da aula, a gente vai compreendendo o que é que diz essa norma, o que é que ela nos fala. A norma NR32 aponta as responsabilidades do empregador e os direitos do trabalhador com relação à segurança e saúde. Apresenta também medidas de proteção que o estabelecimento de saúde e seus trabalhadores devem adotar para exercer suas atividades de maneira segura. Então, gente, está aqui o objetivo da norma: apontar responsabilidades do empregador e descrever os seus direitos também, o que é que a gente precisa fazer, o que é que a gente não deve fazer e como é que a gente deve se comportar diante, né, de profissionais de saúde. Deixa eu aceitar aqui. Só abrindo um parêntese aqui, gente, vocês já devem ter ouvido falar que a ética profissional é algo que deve andar pregado na gente, pregado, do nosso lado. E quando você sair de casa, vocês, futuros profissionais de saúde, quando vocês saírem de casa para entrar no serviço, para prestar serviço a um paciente, vocês vão esquecer se aquela pessoa é uma pessoa que você vai com a cara, porque o povo tem isso, né? Ah, eu não vou com a cara de fulano, não vou atender. Não existe isso. Não existe. E outra coisa, levem para a vida de vocês, porque isso marca o profissionalismo de vocês, a ética. Acima de tudo, sejam éticos. Exerçam o que vocês têm que fazer, a função que vocês têm que desenvolver, com responsabilidade, com ética e com segurança. Os problemas pessoais que você tem com a comunidade é problema pessoal seu. Não limite os seus problemas pessoais aos seus problemas profissionais. Não misture tudo, porque quando a gente tende a fazer isso, as coisas começam a dar errado. E outra coisa, vocês estão sempre sendo observados, sempre. Sempre tem alguém que observa o nosso trabalho, observa como é que a gente está se comportando, observa o que é que a gente fala, observa o que é que a gente faz, e elas perpetuam essas informações em diante. E não se preocupem, porque se forem informações inverídicas, elas vão ser cessadas, né? Mas se não for, aí fica aí aquela imagem negativa do profissional, né? Então, tem alguém querendo falar comigo? Não? Então vamos continuar. O que é a norma? Né? É uma legislação do Ministério do Trabalho e Emprego que estabelece medidas de proteção para proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores de saúde. Professora, com licença, assim, a ética, como a senhora falou, né, que era para andar com a gente, né? Sempre. Eu estudei um pouco na radiologia sobre ética e legislação. É como você falou, não tem essa de não gostar, que não vai com a cara, né? Porque a ética tem que ter humanização, né? Com certeza. É porque a gente assim, se instrui. As normas, as rotinas, protocolos e procedimentos operacionais devem estar lá, né, com a gente, até porque, né, a gente quando escolhe uma profissão tem que ser por amor, né? Com certeza. E vocês vão ter contato com muita gente, com inúmeras pessoas que vocês não sabem de onde vêm, nem para onde vão, mas o propósito de vocês, enquanto profissionais, não é investigar a vida da pessoa, de forma alguma, nem perpetuar informações das pessoas, não. Você está ali para produzir, para promover assistência, né? Para dar conforto, trazer conforto para um paciente que procurou o serviço de saúde por algum motivo. Se ele, gente, não condiz com o que você julga ser certo, julga ser errado, é outra história. A gente não deve limitar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende, de forma pessoal e deixar com que isso se sobrepõe ao nosso profissionalismo, de forma alguma. Porque quando a gente começa a agir dessa forma, aí o profissional ele fica
com sequelas, né? Você é o atender por cara. Não vou atender porque eu nunca fui com a cara da pessoa, não vou porque eu não gosto. Não é É assim. O verdade. E é serviço isso não é o que tem isso. mais. Isso, professora, infelizmente é o que mais a gente vê, né? Pessoas assim, né? Isso. Com certeza. E outra coisa também, o que vocês virem, ouvirem no trabalho de vocês, deixe no trabalho de vocês. Não pensem em colocar essas informações nunca, jamais, sobre qualquer circunstância aí em grupos de WhatsApp, né? Porque nunca aconteceu nada comigo, mas já aconteceu com colegas de trabalho. E assim, colocar a vida, essas pessoas expõem a vida Já, pessoal. já aconteceu comigo. Eu fui fazer uma consulta aqui, né? Que eu sou de Itajá. E quando eu simplesmente eu saí, né? Pedi o enfermeiro-chefe para não comentar, né? E eles comentou. E assim, quando eu saí, o técnico de enfermagem, Paulinha, aconteceu isso e aquilo, eu fiquei toda assim, sem entender, né? Eu poderia até processar, né? Porque isso é falta de ética. Você deveria, você deveria processar. Pessoas assim não devem estar nesses ambientes de trabalho, não. Pessoas assim não devem executar esse tipo de função, principalmente na área da saúde, né? Onde a gente É lidar, verdade. trata o organismo humano. A gente tem que Sabe se por quê? preparar. É verdade, porque o serviço de saúde de que se trata essa resolução de técnico de enfermagem ou qualquer seja, em toda a área deve possuir uma equipe, sabe, com um perfil. Eu acho assim, sabe? Mas, olha, existem punições, advertências que são além de verbais, viu, para esse tipo de profissional. Você pode sim procurar os seus direitos, se você quiser, e aí mover ações judiciais para que essa pessoa pague diante da justiça, né, por algo que está fazendo e não venha a repetir novamente o erro. Porque assim, geralmente as pessoas só aprendem alguma coisa quando elas começam a pagar o preço daquela coisa ali. Quando não, quando a gente passa despercebido e fica por isso mesmo, aí fez uma vez, aí faz duas, faz três e assim sucessivamente, né? O que é uma pena. Mas como eu estou trabalhando isso com vocês, eu já vou preparando a cabecinha de vocês para que quando vocês vierem, né, adentrar aí no serviço de saúde e começarem a ver um pouco de tudo, gente, se tiver dúvida, pode conversar com o preceptor, mas se fugir da ética, né, que a gente tem que abusar mesmo, tem que levar ela com a gente para onde a gente for. Então, a gente tem que aprender a separar as coisas, né? O que é pessoal, o que é profissional, e não juntar os dois, porque geralmente não dá certo quando junta os dois, não. Então, vamos voltar para cá, para a gente não se perder. Norma regulamentadora, como eu estava dizendo, é uma legislação do Ministério do Trabalho e do Emprego, e ela estabelece medidas de proteção e segurança à saúde dos trabalhadores, de saúde em especial, né? Que somos nós. Qualquer serviço de saúde, inclusive os que trabalham nas escolas, ensinando, ou também aqueles que fazem ciência, fazem pesquisa. Seu objetivo é prevenir os acidentes e o adoecimento causado pelo trabalho nos profissionais de saúde, eliminando ou controlando as condições de risco presentes nos serviços de saúde. Eu estou aqui no segundo tópico. Ela recomenda, para cada situação de risco, a adoção de medidas preventivas e a capacitação dos trabalhadores para um trabalho seguro. A quem a norma atinge? Ela atinge não só os empregados próprios do serviço de saúde, como também os empregados das empresas terceirizadas, cooperativas, prestadoras de serviço, enfim, a todos que trabalham na área da saúde. Então, é uma norma que não se limita ao técnico de enfermagem, ao enfermeiro, Professora, serviço a todo mundo que trabalha no serviço de saúde. eu Oi? sei. Licença aqui. É como se o responsável legal deve designar formalmente um profissional legalmente para assumir a responsabilidade pelos erros e pelos procedimentos. É assim que deu a entender? É assim, sim. Isso mesmo. A norma, ela comumente, ela tende a instruir o trabalhador
sobre ações que ele precisa desenvolver para que evite, principalmente aí, os acidentes de trabalho, né? Trabalhar com segurança, trabalhar com eficiência, a fim de promover uma assistência complexa, e aí o paciente é quem vai ganhar, né? Quem mais vai ganhar. Ou até mesmo estabelecer os requisitos sanitários para a organização, né, funcionamento de serviços e Também. diagnosticado, né? Eu acho que é assim, né? Tipo um controle de exposições médicas. Eu acho que vai ser Exatamente. assim. Aí mais à frente nós vamos falar, o que eu já venho batendo muito na tecla, porque é um risco ocupacional, que é o reencap de agulhas, né? Eu falo muito porque quanto mais a gente fala, mais parece que as coisas... É o acidente que mais acontece nos serviços de saúde, é com o trabalhador, quando ele tenta fazer aí o reencap de agulha. Então, por isso que eu já falei uma vez e vou continuar falando, até vocês colocarem na cabeça e não tirar mais nunca que isso não deve acontecer, para a sua segurança, para a segurança do paciente também. Então, gente, o descumprimento dessas normas de segurança e medicina do trabalho poderá provocar a aplicação e o pagamento de multa imposta por auditores fiscais do trabalho e da vigilância sanitária do trabalho. Quem descumprir as normas sugeridas, vocês, trabalhadores, caso vocês descumpram as normas que são sugeridas, vocês poderão sofrer as sanções. Sanções é advertências verbais, advertências financeiras, e aí, em casos graves, né, em casos gravíssimos, vocês perdem o direito de exercer a profissão de vocês. É aquele que eu falei para você, sobre o uso do EPI, né? Você Professora, a bater na Glenda quer tecla... falar. Oi. Pode Glenda falar. está pedindo um espaço para falar aí. À vontade, pode falar. Glenda? Cadê você, mulher? Porque ela levantou a mão aí, a rocha, Glenda. Foi sem querer, desculpa. Foi sem querer, Glenda? Professora, mas isso aí que a senhora falou, isso aí a gente viu na parte de ética, não foi? Vocês pagaram a Pode ser. disciplina? Já pagaram a Já, disciplina já. De ética, sim. Então vocês vão se encontrar, sim. Vão se encontrar, sim, em alguns pontos Entendeu? aqui. Sim, sim. Vocês vão se encontrar em alguns parágrafos que eu falar aqui, porque vocês já pagaram a disciplina. Por isso que eu comecei falando justamente de ética, mas até então eu não sabia que vocês tinham pagado. Mas, Nossa. ótimo, né? Professora, você falando no IATOP dos IPIs? Sim. É porque eu estava falando em relação ao funcionário que não quer usar o EPI. Gente, tem gente de tudo. Tem gente de tudo, tem gente para tudo. E tem gente que tem gente que não acredita em certas coisas. Então, acho que é bobagem, acho que é besteira. E, assim, quando você aceita um trabalho, como existem protocolos dentro desse trabalho, como os estabelecimentos, né, principalmente de saúde, eles devem estar ajustados a essas normas, principalmente a NR32, que é aquela que nos instrui. Se você, profissional de saúde, não quiser utilizar um EPI porque você não gosta, ou porque, sei lá, pessoal seu, você pode vir a sofrer sanções, pode vir a sofrer advertências, e aí pode ser até perder o trabalho por justa causa, né? Era justamente, não, bater o pé e dizer, não vou utilizar, não. Mas não é assim que funciona a coisa, né? Existem normas, existem protocolos, e esses protocolos, eles precisam ser seguidos. Professora, é um absurdo mesmo, né? Porque é assim uma coisa tão óbvia, né? Olha, vou dizer uma coisa aqui para vocês, só para vocês perceberem que o óbvio, às vezes, precisa ser explicado trocentas vezes. Uma vez eu estava num estágio da faculdade, e ia num ambiente aí, de hospitalar. E tem uma pessoa que andava para cima e para baixo com um calçado amostra os dedos, né? Não era aquela sapatilhazinha, não era, e não, muito menos o croque, não era. Era tipo uma chinela mesmo. E aí, essa pessoa ficava batendo de frente com a CCIH do hospital, porque ela dizia que não queria calçar sapato fechado. Não queria. E não tinha quem fizesse ela calçar. Porque passar o dia com o sapato fechado machuca, os pés ficam inchados, e ela não queria e não ia calçar.
E, além disso, ela ainda dizia que essa história de micro-organismo, essa história de vírus, essa história de fungo, nada disso existia. Tudo isso era balela, era mentira. Então, assim, era uma pessoa que eu ficava muito espantada, né? E eu fiquei, não vou me esquecer jamais dessa cena, porque eu ouvi ela esbravejando, porque não tinha quem fizesse ela calçar, porque era desconfortável, ela não gostava. E aí, por esse motivo, ela não ia calçar. E queria ver quem era que mudaria o quadro. Era uma pessoa, assim, já de meia idade, né? Que se formou, técnica de enfermagem, que se formou aí há trocentos anos, provavelmente já está no serviço estava no serviço há muitos anos, né? E aí nunca procurou se capacitar, era uma pessoa um pouco amarga, talvez não gostasse, não fosse satisfeita com o serviço, e aí ela fazia as coisas do jeito que ela queria. Porém, Professora, é como se emburrasse, né, para não calçar a sandália, né? É porque a medicina, ela cada vez ela muda muito mais, né? Eu conheço pessoas que são técnicos de enfermagem há um tempão que hoje normalmente várias coisas mudou, não são do mesmo jeito, né? Aí tem gente por isso a também, isso vai da importância idade, né? Por isso a importância da capacitação de vocês. Quando vocês tiverem aí 10 anos de serviço, não achem nunca, jamais, que vocês sabem de tudo, não precisam se capacitar, não precisam evoluir, gente, precisa sim. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se capacita, mais a gente vai percebendo que sempre a gente aprende algo novo, sempre aprende algo mais. E quando a gente escolhe saúde, o corpo humano é complexo demais. Então, toda vez que você procura se capacitar, se evoluir, você se torna um profissional melhor, né? Um profissional mais qualificado, mais conceituado, e é bom para você mesmo. O problema dessas pessoas que estão no serviço há muito tempo é tudo que a enfermagem vem passando aí, os perrengues, né? Geralmente trabalha em 2, 3 lugares, porque o salário é baixo, e aí precisa de uma complementação maior, dorme pouco, dorme mal, talvez se alimente mal. E assim, uma jornada de, quando eu falo, não é 1 nem 2 anos, né? São 20 anos aí de enfermagem. E aí essas pessoas estão cansadas mesmo, mas que culpa tem o paciente, né? Que culpa tem os outros colegas de trabalho? Nenhum. Se não tá bom para você, quando não tá bom para a gente precisa mudar. Né? Não somos plantas. A gente, enquanto a vida, a gente pode se virar de um lado e do outro, tentar mudar até de profissional, de profissão, caso não se encontre, não se veja. Mas insistir em coisas erradas e não permitir evoluir é complicado demais. Nós nos tornamos pessoas frustradas. E aí acontece isso que as pessoas ficam falando aí na internet, né? Às vezes a enfermagem é até feita de chacota, porque quando você chega no hospital, a enfermeira está lá com a cara do tamanho do mundo, o técnico está lá com a cara do tamanho do mundo, não quer atender, está com preguiça, está mexendo no celular, está fazendo outra coisa, enfim. E aí começam as chacotas aí voltadas à equipe de enfermagem, né? Então não sejam, é um apelo, não sejam esses tipos de profissionais. Seja o profissional que você gostaria de ser atendido se você fosse o paciente. Então, estudem sempre, estudem mais e que a gente sempre vai aprendendo algo novo. Voltando para cá, para a gente não se perder, elaborando a norma. Eu acho que, gente, tem alguém com o microfone ligado, porque está com um chiado aqui no meu. Veja se tem alguém com o microfone ligado, porque melhor aqui, quando vocês falarem, dá para mim ouvir. Então, continuando, esta norma norteia e facilita as ações de controle, ajustes e monitoramento por parte dos gestores, apontando os caminhos para se obter um trabalho mais harmônico, mais prazeroso, né? Centrado principalmente na segurança e nos cuidados com os seus colaboradores, com os seus trabalhadores. A norma abrange todos aqueles riscos que nós vimos na aula de ontem, né? Os riscos biológicos, os riscos químicos, os riscos ionizantes, que é aqui onde se enquadra aqui os riscos físicos, que nós falamos especificamente sobre cada um deles ontem, mas a gente vai ver como é que funciona isso diante da lei também.
Ela abrange ainda a questão da obrigatoriedade da vacinação, que eu falei para vocês. Todos vocês devem tomar a vacina aí de tétano e de hepatite B. Falando sobre os riscos biológicos, os profissionais de enfermagem são os trabalhadores mais expostos aos acidentes com pérfuro cortantes. Olha só como isso aqui é interessante. Vocês, futuros profissionais de saúde, são os trabalhadores que mais se expõem aos acidentes com pérfuro cortantes. Por quê? Gente, vocês ficam o dia todo, o plantão todo, utilizando materiais que furam ou que cortam. A gravidade é a porta de entrada de doenças infecciosas graves e letais, como hepatite B e C e o HIV principalmente. O empregador deve vedar, o que a norma determina, a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos. Isso aqui é algo que vocês não devem fazer no serviço de vocês. O ato de fumar, o uso de adornos, nós vamos ver adiante o que são, mas eu acredito que vocês já saibam aí, e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho. Onde é que a gente vai fazer isso, gente? No estar. Tem um local voltado para a gente fazer toda essa higienização aí, recolher todo esse material, e não adentrar no serviço colocando a mão aí nos olhos, né? O consumo de alimento em locais não destinados para este fim. Olha só, a norma, é direito. Direito não, é dever. Vocês têm que cumprir isso aqui. São dever voltados aos profissionais de saúde. Vocês não devem consumir alimentos que não sejam em um local adequado para este fim. Tem que ser na copa, né, professor? Tem que ser na copa. Tem que ser na copa. Um cafezinho, vou sair tomando nos corredores. Não é interessante. Os corredores estão aí cheios de micro-organismos, né? Então, não é interessante. Além do que, fica o cheiro. Você vai passando e fica o cheiro aí, cheiro de sangue misturado com cheiro de café, misturado com cheiro de pus, e fica aquela bagunça, né? Então, vai tomar o cafezinho, pode tomar, mas toma no local adequado, certo? Você pode... não, mas eu quero tomar no corredor, certo? Mas existe uma equipe de fiscalização, né? Na maioria das vezes é o enfermeiro mesmo que ele assume esse posto de coordenador do plantão, e aí ele pode chamar a sua atenção. E se você insistir, ele pode aí abrir, né, cláusulas contra você. E com certeza você vai ser advertido. Principalmente uma advertência verbal você vai levar. E aí você fica até sem ter o que falar, né? Porque como você sabe que não deve, o que é que você vai justificar? Não tem o que justificar. Como é que você justifica um erro, gente? Assumindo o erro, só. Não, assumi, eu errei, mas não vou repetir mais, pronto. E não tentar, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, não. A senhora falou aí do cafezinho, eu já vi nos corredores. Não, demais, tem sim, tem demais. Principalmente quando tem poucos pacientes, né? Que o plantão está mais tranquilo. Aí a gente vem tomando um cafezinho aí. Mas a gente sabe que não é permitido, não deve ser feito. Também, Pela madrugada, né? Principalmente na madrugada, para o sono não vir, dar na gente de cacete, né? O uso de calçados abertos. Gente, já aconteceu acidente em que, se, por exemplo, estiver preparando uma medicação e de repente soltar a seringa sem querer, alguém bater em você, e aí espeta lá o pé com a agulha. Se for na hora da medicação, estiver preparando o outro. Mas se vier já de um paciente, já tiver utilizado num paciente, como é que você fica, né? Então, o uso de calçados abertos não é permitido sob qualquer circunstância. Tá? O calçado tem que ser fechado. Aí, agora, nesses últimos anos, aí, veio a expansão do croque, né? Que é esse sapato feio, mas que é muito confortável, extremamente confortável. Eu tenho particularmente. Eu acho lindo. Eu também tenho um, professor. Eles são horrorosos, pelo amor de Deus. Mulher, quem foi que inventou? Bem fofinho. Professora, tem um, mas eu sou na praia. Eu estou usando aqui agora, professor. Eu estou com um. Ele é aberto atrás, né? Na frente ele é fechadinho. Ele tem uns que é cheio de buraquinho, aqueles buraquinhos grandes. Aquilo ali é uma porta de entrada até para micro-organismo também. Utilizem o croque com meia, gente. Sempre com meia. Vou comprar um, porém acho que um cururu nos pés. Oi, quem está falando?
Sou eu, Paula, aluna nova. Eu vou sair aqui, viu, da aula. Estou incomodando uma pessoa e já foi falar aqui na mensagem que eu não estou deixando a professora falar, que eu Gente, sou olha, peraí, pró, peraí, isso e aquilo. peraí, gente, peraí. Parem com essas tretas, eu não aguento isso não, viu? Eu Olha, entrei hoje, eu entrei esse hoje, vim negócio para fazer de... amizade. Tudo bem, Eu Paula. entrei hoje Escuta, para fazer amizade. Olha, professora, ninguém pode Paula, me julgar, não, porque não sabe me ajudar. Eu tenho duas filhas. Paula. Um minuto, gente. Ó, prestem atenção aqui numa coisa. Se vocês estiverem contribuindo com a aula, certo? Falando, eu já falei 1000 vezes, a professora aqui sou eu. Podem me interromper, fiquem à vontade. O que alguém está Não, eu vou sair do falando? grupo, vou Ó, desistir de Paula, enfermeira. pelo amor de Deus, fica aí. Só um minutinho. O que as pessoas estão falando além daqui, eu não quero saber, não me interessa, não é da minha conta, certo? As pessoas que estão aqui na sala comigo, assistindo a minha aula, eu quero que vocês permaneçam. Se tiverem dúvidas, se tiver qualquer tipo de contribuição com a aula, fiquem à vontade para me parar. Se não entenderem o que eu estou falando, também não me incomodo de vocês me perguntarem 1000 vezes, não me incomodo de repetir uma coisa 1000 vezes, tá? Então, a sala está aberta para vocês que estão aqui me acompanhando. Quero dizer que a maior satisfação aqui, quem tem, é eu, por estar podendo contribuir com esse conhecimento com vocês, e fico muito feliz quando vocês interagem comigo, tá? Então, o que está acontecendo aí nos grupos, não sei por onde, que alguém está falando, deixando, não quero saber, não me interessa, não é da minha conta. Permaneçam na aula comigo, fiquem à vontade para questionar o que vocês quiserem, Professora, e vamos seguindo, certo? Oi. professora, mas licença, assim, Parabéns, porque assim, professora. eu fiquei sentida porque eu cheguei hoje. Não, Já mas fui eu estou dizendo para assim, você, ó, estou eu estou dizendo para pagando curso você, para tirar minhas dúvidas. Eu Paula, gosto de aprender. Paula, só mais uma coisa aqui, para a gente não perder tempo com isso, certo? Com essa discussão que é infundável. Se você está aqui, assim como você, e tem mais 38 pessoas aqui comigo, todos vocês estão aqui porque querem aprender, porque querem fazer o curso. Eu estou aqui para dar aula, vocês estão aqui para contribuir com a aula. O que outras pessoas estão falando que fujam disso aqui, desse sentido, não é da minha conta, e aí não contribui nada com a disciplina, tá? Então, gente, aproveitem o máximo que vocês puderem, questionem na hora que vocês quiserem e permaneçam assistindo. Não mudem o foco, não deem atenção a essas coisas, conversas paralelas, porque isso não influi, nem contribui, nem para a vida pessoal da gente, muito menos para a nossa vida profissional, certo? Então, mais uma vez, vamos encerrar essa discussão aqui, isso é muito chato. Não gosto de ficar com esse tipo de picuinha, isso não acrescenta em nada, e muito pelo contrário, né? Só contribui para gerar conversas paralelas, conversas bestas, conversas bobas. Então, me desculpem mesmo a palavra, mas é isso, não contribui, não gosto desse tipo de comportamento, e o que for para acrescentar na aula, vocês podem ficar à vontade para me interromper quantas vezes vocês acharem necessário, certo? Então, para a gente não perder o foco, gente, vamos voltar para cá. Eu estava Valeu, professora. Eu estava falando aqui sobre o uso dos calçados abertos, né? E falei aí sobre os sapatos feios, que é muito confortável, apesar de ser horrorosos, eu particularmente acho. E esse outro tópico aqui, gente, olha, em vermelho, os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades. Foi aquilo que eu falei para vocês sobre o uso, principalmente do jaleco, né? Deixa para usar jaleco na rua, gente, pipoqueiro. Vocês não são pipoqueiros, vocês são futuros profissionais técnicos de enfermagem. Terminou de usar o jaleco dentro da unidade do hospital, da UPA, de onde for, retira, coloca no local adequado, na bolsa, né, dentro do saquinho, e na bolsa, e não sair por aí desfilando achando que ele é nosso casaco, né, que não é, tudo bem? Então, utilizou esse tipo de material, o jaleco em especial, que a galera gosta, acha bonito, enfim. Mas não façam isso, porque é um pouquinho ceboso, né?
existem muitos micro-organismos que ficam aderidos, gente, à roupa da gente, e só o fato de vocês entrarem no ambiente hospitalar, esses micro-organismos, eles já se contaminam a roupa, né? Não é à toa que a gente pede, principalmente para utilizar a roupa do trabalho, separadas das demais roupas, né? Justamente porque o ambiente em si, o ambiente hospitalar, já é um ambiente muito hostil, já é um ambiente muito contaminado, né? Então, com o uso do jaleco não é diferente. Terminou de utilizar, coloca dentro da bolsa e aí sai. E não sai com ele por aí desfilando, não, porque não pega bem, tá? Em relação aos equipamentos de proteção individual, os EPIs da vida, né? Nós já falamos sobre ele aí 1000 vezes. Eles, sendo descartáveis ou não, face shield não é descartável. Depois da utilização, que é a viseira, ela deve ser higienizada com álcool 70 ou água e sabão, para posteriormente ser utilizado. A máscara N95, o gorro, esses aí são descartáveis, né? Eles deverão estar à disposição em números suficientes nos postos de trabalho. Isso é um dever da empresa, um dever de toda e qualquer empresa, ceder os equipamentos de proteção individual para os seus trabalhadores. Eu falei também de um caso aí onde a gente estava utilizando as máscaras, né? No início da pandemia, que as máscaras estavam sendo escassas, né? E algumas vezes a gente precisou reciclar. Infelizmente, isso foi uma realidade nossa, mas não é o correto. Todo e qualquer plantão, a gente deve receber, principalmente, máscaras novas, né? Os trabalhadores que utilizam objetos pérfuro-cortantes devem ser responsáveis pelo seu descarte. Gente, toda vez que vocês prepararam uma medicação, descartem no local correto. Sempre, sempre, não há exceção. Não deixe em cima da bancada para que o outro colega venha e descarte, não, não. Você utilizou suas ampolas, você utilizou sua seringa, você utilizou o soro, qualquer coisa, equipo, descarte. Mantenham sempre o local de trabalho de vocês organizado. Sempre, sempre, não é exceção. Terminou de administrar, descarta tudo nos locais apropriados. Professora, E aqui... Oi? a senhora falando isso ontem, né, que a senhora comentou, aí hoje eu fui tomar a vacina. Eu fiquei observando tudo, eu fiquei paranoico. E eu só observando onde é que descartava tudo. E eu fiquei meio paranoico com isso. Mas, pelo amor de Deus, não me conte que o descarte estava sendo inadequado, não. Porque se foi, Não, não quero estava nem sendo saber. corretamente. Eu estava só observando, só para saber se estava sendo Eu já correto. estava com as mãos assim. E aqui, coloquei em vermelho, sim, que é para vocês não esquecerem disso jamais. São vedados o reencape e a desconexão de agulhas. A vacinação deve obedecer às recomendações sempre do Ministério da Saúde. Olha aqui, a gravidade dos acidentes com pérfuro está em que ele pode ser a porta de entrada para diversas doenças infecciosas graves, que aí nós já citamos, a hepatite B e C e a AIDS, né? São vedados o reencape e a desconexão manual. Gente, isso após ter feito a medicação no paciente. Quando você está preparando a medicação, você deve reencapar essa agulha aqui, sim, sempre, porque ela não pode ficar em contato com a barrinha, com a bandeja, porque vai contaminar tudo. E isso aqui vai para dentro da pele do paciente, né? Então, ela deve ser reencapada, sim, quando você está preparando sua medicação. Terminou de preparar a medicação, reencapa a agulha, não tem problema nenhum, mas o problema é depois. Depois que ele tem contato com o paciente que você fez a sua medicação, a gente não reencapa mais, tá? O objetivo deste item é diminuir, com certeza, e claro, aí os acidentes relacionados ao reencape de agulha, porque é o acidente que sempre está em alta, é o que acontece com maior frequência. Parece uma coisa simples, parece uma coisa boba, mas na prática, na rotina, depois de fazer aí 50 medicações durante o dia, para quem trabalha nas UPAs da vida, faz mesmo, viu? Tem uma rotatividade muito grande a UPA, há dias calmos, mas há dias que você não para, e aí o hábito, né, pode ser assim que você vem aí a fazer esse reencape e venha se machucar. Tem alguém querendo entrar? Não. A frequência, em relação à epidemiologia, a frequência de exposições
é maior entre os auxiliares e técnicos de enfermagem, quando comparados a profissionais de nível superior. Isso aqui é muito claro. Por quê? Apesar do enfermeiro, apesar de nós fazermos, né, essa administração de medicação, mas é um serviço quase que exclusivo, entre aspas, que não é exclusivo, não é privativo do técnico, né? Mas são vocês que fazem, são vocês que realizam essa administração de medicação praticamente durante o plantão inteiro, né? Então, a frequência desses acidentes está muito mais em alta aí relacionado aos técnicos de enfermagem e relacionados aos auxiliares de enfermagem também. Cerca de 30% a 35% dos casos das exposições percutâneas estão associadas à retirada de sangue ou de punção venosa periférica, que é na hora que a gente vai fazer ali a medicação na veia do paciente, né? Dúvidas até aqui? Acredito que não. Como eu disse para vocês, é um tema que infelizmente não tem como a gente fugir, né? É uma aula que vai exigir, sim, muito esforço de vocês, porque precisa de muita leitura. Eu tentei enxugar ao máximo, porque essa norma ela é gigante, né? Muita coisa para a gente ler, mas eu tentei enxugar ao máximo até para não ficar muito cansativo para vocês que estão aí me ouvindo do outro lado, né? Como a gente teve a matéria de ética também, aí fica bem legível de entender mais. Isso, exatamente. Por isso que eu comecei a aula falando aí praticamente sobre a ética profissional, né? Levem sempre com vocês. A proibição do uso de adorno deve ser observada para todo trabalhador de serviço de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde, exposto ao agente biológico, independente da sua função. Aqui são exemplos de adornos, para quem está se perguntando ou para quem já sabia, aliança, anéis, pulseiras, relógios, colares, brinco, broches, piercings. Esta proibição estende a crachás pendurados com o cordão e gravata. Gente, os setores, né, hospitalares, principalmente os privados, é quem pega muito no pé da gente em relação a isso, né, a utilização dos adornos. No serviço público não deveria ser diferente, mas o que acontece? Adornos são isso aí que a senhora está falando? Adornos, pulseira, relógio, crachá, corrente, brincos, anéis, tudo isso é adorno. E Obrigada, professora. por nada, querida. E assim, deveria se estender também para o serviço público. Por que não? Né? É um serviço que presta atendimento ao paciente do mesmo jeito que o setor privado. Só que no setor privado existe uma comissão, porque eles são obrigados, perante a lei, a ter, né? Não é porque eles estão muito preocupados com os pacientes, não, isso é a maioria. É um setor muito capitalista, né, gente? Tudo gira muito ao redor do dinheiro. E aí, para quem trabalha ou vai trabalhar no hospital privado, geralmente essas coisas aqui, aliança até que o pessoal permite, né? Mas anéis de outras, anéis, pulseiras, relógios, corrente, brinco, geralmente não é permitido, não. Antes de você entrar no serviço, aí você precisa fazer essa desparamentação, retirar todas essas coisas. Por quê? Compreende-se que eles são portas de entradas para perpetuação de micro-organismos. Por exemplo, o brinco que você utiliza, quando chega em casa, você pode levar um micro-organismo para dentro da sua casa, crachás, anéis, né? Ao ter contato com pacientes que têm doenças aí infecto-contagiosas, e aí, ao ter contato com eles, vocês podem perpetuar aí o processo de contaminação cruzada, né? Quando você leva um micro-organismo de um lugar para outro lugar, em especial as casas de vocês, né? Quando a gente retorna ao nosso lar. Não, professora, tem às vezes que as enfermeiras é mais enfeitadas do que burro de cigano. Tem sim. Tem muita gente que gosta de utilizar muita corrente, muito brinco, muito ouro, inxalá, 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 né? E aí, mas não é, se fiquem sabendo, gente, a gente tem que compreender uma coisa, a gente tem que conhecer o que é certo e a gente tem que conhecer o que é errado. Nas aulas, né, a gente ensina o que é certo, o que vocês devem fazer, porque diante da Constituição, diante da lei, vocês não devem executar, não devem fazer essas coisas, né? O uso de adorno, por exemplo, é vetado.
Mas na prática, aí tem aquela historinha, mas na prática a teoria é outra, né? Na prática, realmente, é muito comum a gente observar, assim, anéis, cada um mais longo que o outro. Olha, outra coisa, relógio. O relógio rasga muito a luva. Esses anéis também, quando você vai calçar a luva, você acaba rasgando a luva. E aí, já é tão pouco, né? Já as coisas no serviço público já é tão limitada, e quando você vai calçar a luva que rasga a luva, você precisa de uma outra luva, já é outro custo adicional, né? E uma hora vai faltar. O que aconteceu com as máscaras. No período inicial da pandemia, que eu disse para vocês, faltou máscara. Então, assim, a gente tinha duas opções. Ou utilizava a mesma máscara, ou trabalhava sem máscara. Quem era que queria trabalhar sem máscara? Ninguém. Então, a gente acabou utilizando a mesma máscara, né? Do mesmo jeito... Professora, Oi. essa época de pandemia, já se falava, né, que o pessoal dizia, não use brinco por conta do vírus, né, que o vírus, já tinha, esse pessoal já falava sempre nos grupos, sabe? Isso, adorno, né? Não devemos utilizá-los. Professora, me tirou uma dúvida. Oi. Sim. É correto trabalhar de salto? Não. Porque as bonitonas daqui trabalham cada uma com um salto maior que os outros. Não é correto não, né? É justamente isso que eu estou falando para vocês. A gente tem que conhecer o que é certo, né? Que é para poder trabalhar em virtude, em cima daquilo que é certo. Quando você vai para o serviço de salto, todo mundo sabe que além de ser desconfortável, para você passar o dia todo indo para cima e para baixo de salto, não é o mais indicado, porque me fala que geralmente o salto é utilizado muito na atenção básica, né? Porque é um ambiente teoricamente mais calmo. Mas num hospital, inadmissível, gente, não existe. Você precisa, de repente aparece uma urgência, está de salto, vai correr como? Que nem deve correr. Mas vai andar mais rápido como? Vai se enganchar, vai cair, vai se machucar e pronto, né? Aí começa o desastre todinho. Então, assim, não é interessante, não devemos ir. Mas é isso que eu estou dizendo para vocês. Na prática, a teoria é outra. Mas, assim, eu não estou preparando vocês para fazer aquilo que a gente faz na prática, né? Para fazer o que é errado. Muito pelo contrário. Eu estou instruindo e falando por que a gente precisa fazer sempre o que é correto aí, começando pela ética profissional, né? Como eu comecei a aula falando sobre ela. Então, voltando para cá, em relação aos equipamentos de proteção individual, descartáveis ou não, deverão estar dispostos em número suficiente nos postos de trabalho de forma, isso daqui eu já falei, né? De forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. Acho que eu já tenho falado sobre ele, repeti novamente aqui no slide. Aqui é um AN95, isso aqui machuca bastante, essa parte aqui desse anel, que ele precisa ficar ajustado a essa parte superior aqui, pessoal, do nosso nariz. Vocês viram aí que os profissionais cada vez da saúde, né, principalmente agora na pandemia, que passa o dia todo com essa máscara, termina ferindo mesmo, porque machuca bastante a imprensa, e aí, por não permitir a troca gasosa, né, eficiente, eficaz, você respira muito aqui dentro, como essa máscara veda bastante o processo de circulação, a gente começa a inspirar também gás carbônico em maior quantidade, né? Por isso que algumas pessoas dizem assim, eu não consigo utilizar a máscara N95 por muito tempo, porque eu começo a me sentir tonta. Mas é justamente isso, a máscara 95, ela tem essa finalidade, né? De verdade, impedir o fluxo de oxigênio, como essas outras, né? A cirúrgica, apesar dela vedar, mas elas têm uma abertura aqui na lateral que dá para fazer essa troca gasosa. Essa não, essa fica um pouco mais fechada, e aí a gente começa a respirar em maior quantidade o próprio gás carbônico que nós fisiologicamente produzimos, e aí a gente acaba sentindo essa sensação mesmo de náusea, de mal-estar geral. Oi. Posso falar, né? Claro, à vontade. Pode sim, gente, Então, todo mundo pode falar. Então, gás carbônico é o que a gente mesmo, né, respira e solta. Então, é por isso que a substância é maior do gás carbônico do que o oxigênio? É assim? Dentro da máscara?
Sim, Sim, essa sensação que você sente de tontura, de náusea, de que está passando mal, é quando o gás carbônico ele está maior quantidade aqui dentro da máscara. E aí, realmente, você começa a se sentir enjoada mesmo. E tem gente que não consegue, né? Tem que tirar. Qual a indicação? Procura um local menos movimentado e aí tenta fazer essa desparamentação Professora, para que você reestabeleça, né? Oi. é normal, porque assim, tem as de pano, né? Então, assim, eu não consigo usar as de pano porque eu me sinto sufocado. Eu gosto mais das cirúrgicas. A cirúrgica, se você tiver a curiosidade depois, tem um blog, eu não me lembro o nome, mas eu posso pesquisar para vocês e colocar no grupo. Ele fala exatamente sobre como é a formação da máscara cirúrgica. Vocês veem, é analisada no microscópio, as partículas dela é como se fossem mais justas, né, mais ajustadas. E é justamente por isso que a proteção que ela produz é maior do que essas de pano. O fato de você se sentir enjoado com a de pano é estranho, porque como ela não está tanto aderida, né, as partículas aí do tecido não é tão aderida quanto a da cirúrgica, o processo de respiração, o oxigênio, ele é renovado com maior facilidade, né, porque a gente consegue fazer essa troca gasosa aí com maior facilidade do que a máscara cirúrgica. E muito pior é essa que é em 95, porque ela fecha bastante mesmo, até aqui nas laterais. E esses elásticos aqui, eles apertam muito essa região aqui posterior da cabeça, né? Então, é uma máscara que ela fica bem vedada mesmo ao corpo, e é justamente por isso que elas são as mais indicadas aí, quando a gente vai adentrar nos setores voltados aí para o tratamento do paciente COVID, né? Vocês devem ter visto também aí na mídia que nós, profissionais de saúde, no período, principalmente aí da pandemia, e agora, não menos que antes, porque ainda não passou, né? A gente ainda está vivenciando esse período de pandemia. A doença não passou, ela está presente aí no nosso cotidiano. Nós trabalhamos com essa daqui, porque é ela que garante maior eficácia, maior proteção, devido aos seus ajustes e devido ao material que é preparado, né, é fabricado. Uma máscara dessa, gente, antes da pandemia, custava em média R$5, de R$3 a R$5. Depois da pandemia, eu cheguei a comprar de R$25, né? Então, vocês já conhecem elas aqui, né? As máscaras de proteção devem ser individuais e específicas aos agentes presentes. Consulte a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e exija uma só para você. Aí nós falamos sobre os riscos biológicos, agora nós vamos para os químicos. Os riscos químicos em relação ao que traz a norma regulamentadora, a NR32, ela compreende especificamente a exposição aos agentes químicos presentes no local de trabalho nas diversas formas de apresentação, que elas podem estar na forma líquida, sólida, plasma, vapor, poeira, névoa, neblina e gasosa. A gente também já falou sobre ela, né? Na aula passada, falamos um pouquinho sobre isso aqui também. Ela deve ser mantida a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos químicos utilizados. Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado de forma legível, por etiqueta com o nome do produto, composição química, concentração, data do invase da fabricação e data de validade. E o nome do responsável pela manipulação, pelo fracionamento da pessoa que fez aquilo dali. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que isso acontece no serviço, certo? Observem essa etiqueta aqui, que geralmente é o modelo da etiqueta que a gente prepara. Quem prepara isso? Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Em cima, nós colocamos o nome da solução, se for soro, se for álcool, se for clorexidina, se for PVP, o que for, e a porcentagem dela, a data da fabricação aqui, e a data de validade e o nome do profissional que rotulou isso daqui. No serviço, funciona praticamente assim. Observem essa imagem aqui, não sei se está dando para vocês verem direitinho, mas o nome disso aqui é almotolia. O nome desse bichinho aqui é almotolia. Nas almotolias, nós colocamos clorexidina e nós colocamos o PVPI.
Essas duas substâncias, elas já vêm prontas, né, fabricadas, bonitinho. E o que é que a gente faz? Qual é a nossa função aqui? Toda vez que a gente for colocar clorexidina dentro da homotolia, a gente coloca desse modelo aqui. O nome, no caso, se for clorexidina, a gente coloca clorexidina e a porcentagem geralmente é 2%. A data da fabricação, que no caso será a data que você vai repor ali dentro daquele... no caso, se fosse hoje, aí você colocaria 7/7/2021. É a data de fabricação, né? Que é a data que você está repondo. E a validade geralmente é válido por 7 dias, de 7 a 15 dias, não deve ultrapassar isso. Então, você ia colocar novamente a data daqui a 7 ou 15 dias. Isso quem determina é o estabelecimento de saúde, né? E embaixo você coloca o seu nome, que é a pessoa responsável por fazer essa troca aqui, por fazer esse preenchimento aqui. Geralmente, quando a gente chega no serviço de saúde, gente, a gente não vê aqueles frascos grandes de litrões ali disponíveis, não, né? Eles estão justamente dentro desses bichinhos aqui, dentro dessas homotolias aqui. O nome disso daqui é homotolia. E deve estar identificada com o nome da substância e o nome da pessoa que fez a troca. Tudo bem? E em relação ao prazo que determina, como mostra aqui esse terceiro parágrafo, é a unidade hospitalar. Os frascos não devem ser utilizados com outro fim ou outra finalidade. Por exemplo, aqui dentro tinha clorexidina, mas acabou a clorexidina. Agora eu vou pegar e colocar PVPI aqui dentro. Não, não deve fazer isso, certo? Se for clorexidina, mantenha a clorexidina. Se for Cada um PVPI, no seu quadrado. cada um no seu quadrado. E aqui em cima deverá conter nome da solução, data, validade, profissional responsável pela troca. O conteúdo deve ser esvaziado e reposto, um novo assim, que o venceu o período de exposição. Por que isso aqui é importante, gente? Para a gente saber o que é que tem ali dentro daquele frasco, né? Tem uns que só estão ali, a gente identifica porque a clorexidina geralmente é amarela, eu nunca vi de outra cor. E o PVPI é marrom, eu também nunca vi de outra cor. Mas se, por exemplo, não tiver a identificação, como é que você vai saber se é clorexidina alcoólica, se é clorexidina degermante, o que é aquilo ali, né? Se é limpol, detergente, não sei. Então, eu acredito que deve ser clorexidina, mas a gente deve identificar o frasco. Quem é que está querendo perguntar? Professora, mas tem diferença dessa bombinha aí, que chama esse negócio aí, né? Sempre o PVPA é um marronzinho, né? Vou mostrar aqui. Esse aqui é um branco, transparente, que é para botar a clorexidina, né? E tem um marronzinho que a gente coloca sempre o PVPA. Sendo desse mesmo jeito, só que marrom. Isso, um é marrom e o outro é amarelinho. E tem uns também que a gente pode colocar álcool. Aí deve ter a identificação de acordo com a substância, né? Dúvidas até aqui, gente? Fiquem à vontade para questionar, acrescentar qualquer coisa que vocês queiram falar, certo? Em relação às radiações ionizantes, que é um tipo de risco físico, consideramos risco físico a probabilidade de exposição a diversas formas de energia, que são ruídos, vibração. Aí eu falei dos ruídos também ontem, né? Falei principalmente da iluminação, que tem que ser a iluminação boa, para a gente não ficar fazendo esforço para ver alguma coisa. O local, o ambiente deve ser sempre bem iluminado, não evitar espaços, não deve existir espaços em que a iluminação não seja adequada, né? Todos os espaços hospitalares devem sempre ter uma boa iluminação para a gente saber para onde é que a gente está indo, não tropeçar em nada, não tropeçar num paciente, cair de cima dele por causa da iluminação, isso não deve existir. É um dever das instituições manter todos esses processos aí em boas condições de trabalho, né? Aí os ruídos, eu dei um exemplo lá, do pessoal que trabalha na UTI, né, que passa o dia todo com aquelas bombinhas. Não sei se vocês já foram, não sei se vocês já foram apresentados as bombas de infusão, mas se não foram, não se desesperem, porque vocês vão ter tempo para isso futuramente. O trabalhador que realiza atividade em áreas onde existam fontes de radiações ionizantes deve
permanecer nessas áreas o menor tempo possível para a realização do procedimento, ter conhecimento do risco radiológico associado ao seu trabalho, usar sempre os EPIs adequados para minimizar os riscos e estar sob monitorização individual de dose de radiação. Isso aqui, esse último aqui, é para os técnicos de radiologia, que eu falei para vocês também. Oi. O responsável do técnico, né, conforme o disposto no artigo, né? É assim, quando o serviço quando a gente utiliza a radiação ionizante para fins de diagnóstico ou intervencional, formalmente o supervisor de proteção de radiologia, conforme a situação. Eu estudei sobre isso aí nos IPIs, né, que é a roupa, na verdade, a roupa de chumbo, não é? É ela mesma. Na primeira aula, eu mostrei alguns EPIs relacionados ao pessoal do... Mas é muito complicado. Mas é muito complicado, até porque, assim, muitas pessoas não têm um conhecimento, mas cada paciente, seja qual for, você chegar para fazer um raio-x ou qualquer coisa, você pode, moça, me dê os IPIs, ou então a roupa de chumbo, como conhece, né? Mas é por obrigação eles não dão, mas muita gente não sabe, né? Aí fica, às vezes é o conhecimento, né? Muitas pessoas mais não sabem o que a gente pode causar ali de radiação que pode, aí né? fica, exatamente, aí fica expostas, né? Nós ficamos expostos. Quando a gente não utiliza a roupinha, o EPI adequado, né? Os aventais de chumbo, a gente fica totalmente exposto aí a receber uma maior quantidade de radiação, né? É verdade. Digamos que nossa sorte, quando a gente não utiliza, é porque geralmente a gente faz um raio-x, não sei, de pé, de tórax, e é só um e pronto, né? Não há necessidade de se repeti-lo por mais vezes, né? Porém, quem deve utilizar sempre os EPIs são as pessoas que estão ali trabalhando rotineiramente, é tanto que eles usam também um aparelhinho chamado de dosímetro para medir a quantidade de radiação que eles podem receber, né? Não pode ultrapassar essa quantidade, porque se ultrapassar, aí causa riscos à saúde dos profissionais que estão ali dentro. Mas para o paciente... O dosímetro é aquele aparelho que a gente vê o quanto a gente pode suportar de radiação. Exatamente. De radiação. É ele mesmo. Tem um pessoal que está trabalhando sem, porque às vezes quebra, aí a instituição de saúde demora para repor, né? O que não é admissível, que não é interessante, mas essas coisas, gente, existem as lacunas do serviço, e essas coisas acontecem, podem acreditar, mas enfim, né, eles precisam trabalhar assim, para evitar aí problemas futuros, problemas de saúde futuros, relacionados principalmente aí ao desenvolvimento de CAs, né, o câncer. E assim, professor, sou eu. Sim. E assim, geralmente em toda sala de raio-x tem sempre uma parede e a mesa de controle por trás. Essa parede é chumbada, realmente vai dar um pouco mais de segurança para o técnico. E é justamente onde é que o técnico vai ficar. Para onde ele corre, né? Ele corre, ele coloca o paciente lá naquela mesa, não sei se o nome é mesa, e corre para trás dessa paredezinha. E lá na parede ele fica observando, monitorizando o paciente, e aí ele faz o raio-x, né? É justamente, gente. É que geralmente na paredezinha também tem tipo um espaçozinho que é de vidro. Realmente um vidro para poder, especial, né? Para não ultrapassar a radiação também. Para não ultrapassar. É a parede baritária. Pronto, muito obrigada. Eu não sabia que o nome da parede era esse. Essa área aí da área da radiologia é outro mundo, né? Outra coisa. Mas, enfim, uma coisa, como eu estava dizendo para a gente concluir, é você ser exposto uma vez, né? Outra coisa é você estar ali exposto várias vezes durante o dia, durante um período grande, né, de tempo, e aí pode causar prejuízo à saúde, sim, do trabalhador. Por isso que ele deve exigir os EPIs, né, e a instituição de trabalho, de serviço, deve ceder esses EPIs para ele. É norma, gente, é lei, é regra, ela deve ser cumprida.
Em relação à sala de raio-x, ela deve dispor de uma sinalização visível na face exterior das portas de acesso, contendo o símbolo internacional de radiação ionizante, acompanhado das inscrições. Raio-x, né, deve ter lá o nome escrito, entrada restrita ou raio-x, entrada proibida a pessoas não autorizadas. Geralmente fica as plaquinhas lá, né? Sinalização. Professora, até mesmo fica aquela luzinha, né? Vermelhinha. Exatamente. Se tem paciente ou não. Toda vez que a sala está ocupada, essa luzinha ela deve ser acesa, né? Que é aquela luzinha vermelha. Aquilo ali é um sinal de sinalização, dizendo que a sala está ocupada e que você não deve entrar naquele setor ali até que a luz seja apagada e o paciente seja liberado, né? Então, essa sinalização é luminosa, a cor dela é vermelha sempre, e fica na face externa da porta de acesso, acompanhada do seguinte, um aviso de advertência, quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida, sempre, sempre. A sinalização luminosa deve ser acionada durante os procedimentos radiológicos. E aqui eu trouxe uma foto para vocês associarem melhor o que eu estou falando, né? Isso aqui, com certeza, não precisa nem ser técnico de enfermagem, não precisa nem fazer enfermagem para a gente poder compreender isso aqui, né? Precisa só ter bom senso mesmo e ler, claro. Porque esses sinalizadores estão pregados, devem estar pregados, colados nas salas aí, onde são realizados raio-x, né? E mulheres... Ei, professora. Oi. Oi? Alguém queria falar? Não foi eu, mas assim, tem muita gente que não tem noção, viu? Com relação a isso. Ai, muita gente. Gente, tem muita gente. Ah, meu Deus, muita gente sem noção. Tem muita gente por aí sem noção. Mas é preciso ser sem noção mesmo, né? Porque uma pessoa, no seu estado de saúde físico, mental normal, ela vai compreender lendo, só lendo, né? Quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. E aí, esses sinalizadores, eles devem estar dispostos nas salas, né? Que é para a gente poder fazer a identificação do que é sala de raio-x e do que não é. Isso aí é lei, é regra e deve ser cumprida também. E aí, em relação aos resíduos, o que é que a gente faz com eles? O que é que diz as normas? O que é que diz a norma em relação aos resíduos, né? O que é bom saber, os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde devem atender ao disposto na norma. Aí tem a numeração da norma aqui, em 9191. Preenchidos até 2/3 da sua capacidade. Eu falei isso porque adiante tem uma foto que eu vou mostrar para vocês, e eu já também falei nas aulas passadas como é que funciona na prática. Fechados de tal forma que não se permita o seu derramamento, mesmo que virados com abertura para baixo. Gente, aqui a caixinha que eu já cansei de falar delas para vocês, chamada Descarpac. Ela tem um traçadozinho aqui, quando a norma diz 2/3 de sua capacidade, é porque ela não deve ultrapassar essa linhazinha aqui. Quando os resíduos lá, as seringas, os scalpes, os gelcos da vida que a gente utilizou no serviço, os bisturi, tiver tudo aí dentro, que eles atingirem essa marca aqui, a gente não deve ficar pegando na caixa e mexendo, que é para ver se cabe mais um. Não, isso não é correto. Até porque em fazer esse movimento você pode acabar se machucando. Você pode repetir o nome da caixa? Sim, claro, o nome da caixinha é Descarpac. Descarpac. E aí, geralmente ela é nessa cor amarela, nunca vi em outra cor, protocolado, né, padrão, para todo mundo já olhar e saber que é ali que deve ser feito o descarte. E aqui ela tem esse traçadozinho que é para a gente poder colocar o material só até aqui. Gente, isso é o correto, veja bem, escutem, entendam. Na prática é assim que funciona? Nem sempre. Por quê? Há uma escassez desse material aqui. Às vezes ele falta, às vezes falta no serviço. A gente utiliza até umas outras de papelão, improvisa lá e coloca na de papelão. Por quê? Porque a gente não pode colocar esse tipo de material em sacos plásticos, né? Em saco normal. Aqui dentro dessa caixinha tem um sacozinho. Quando a gente vai montar, depois vocês devem ter a oportunidade de montar, ela vem toda desmontadinha.
E aí tem um passo a passo a ser seguido e você vai montando. Dentro dela tem outras partes de papelão também e um saquinho plástico, justamente para o material, às vezes sobra medicação, na seringa, por algum motivo, se não deu para fazer toda, você não fez todo, o paciente não quis, ou enfim, aconteceu qualquer coisa. Para evitar o vazamento desse material aqui, dentro dessa caixinha também tem um saquinho plástico. Então, veja, além de ser toda reforçada, né, com esse papelãozinho, tem mais uns papelõezinhos dentro, e por dentro também tem um saquinho plástico. Então, é justamente aqui, dentro da caixinha do descartável, que a gente deve fazer o descarte desse material perfluorocortante. E aí, quando chegar nessa maquinha aqui, o correto seria fechar a caixinha e pedir aí para o setor responsável fazer o descarte, né, para esse material aqui, ele deve ser incinerado, ele não deve ir para o local de resíduo comum, não, né? Todo esse material hospitalar, ele deve ser incinerado. E, Oi? Professora, é como se fosse uma vacina, ficar ali guardado, para não ter bactéria assim, alguma coisa assim desse tipo, como se fosse vacina, tirar, usar, descartar e fechar novamente. A caixinha? Sim. Não, a caixinha é para você descartar tudo que for lixo. Lixo perfluorocortante, claro, né? Sim, não é o... Professora, Ui. é porque quando monta essa caixinha, eu acho que pela foto aí não tá dando para ver, mas eu já vi. Ela tem uma bolinha, tem um buraco, aí tá vai aqui, colocando tudo dentro. Aí nesse buraco também dá para ver a marcação de onde até onde cabe e se tá cheio ou não. Exatamente, gente. Aqui em cima, aqui onde eu estou passando o mouse, tem uma abertura. Essa abertura redonda, em forma circular, é onde a gente vai descartando lá todas as nossas seringas, né? Todo o material PEF. A gente descarta. Não é para enfiar a mão aí dentro, não. É só para soltar. Não, jamais. Ai, meu Deus, não quero nem imaginar. Dá até uma dor no coração. Não façam isso, viu? Não façam isso nunca, jamais na vida de vocês. Se não der para colocar aí dentro, o indicado é pegar outra caixa e poder fazer o descarte correto. Mas o fato de você pegar aí nas bordas, que ela também tem uma borda que é para você pegar na lateral dela, né? Igual essa alça aqui, são alças, ela possui essas alças aqui laterais, possui uma aqui e possui outra do outro lado, então você pega. E o que é que acontece, né? A gente dá uma mexida que é para ver se cabe um pouco mais, né? É o certo? Não, não é o certo. Mas isso acontece na rotina, no serviço. Por quê? Devido principalmente à escassez, né? E aí a gente nunca completa só até aqui, onde tem o traçado. Geralmente a gente só descarta quando ela está cheia mesmo, que não cabe mais nada. Quando a gente já sacolejou várias vezes, não cabe mais nada, e aí, pronto, não tem mais para onde correr, tem que pegar uma outra. Ou se não tiver uma outra, tem que improvisar uma outra, né? Mas o que não pode é a gente colocar as seringas no saco normal, onde a gente coloca, por exemplo, o soro. Gente, o soro, terminou de utilizar, o soro vem no equipo, né, que você coloca, e junto ao equipo, você vai colocar o gel ou você vai colocar o scalp. Quem já tomou soro na vida, foi lá no hospital com o paciente, já deve ter observado. Quem não, também não precisa se preocupar, vocês vão ter aula de semiologia durante o curso e vocês vão saber. Com certeza é isso que eu estou falando. Mas o soro não cabe aqui dentro dessa caixinha, então a gente faz a desconexão do scalp, né, da extensão do scalp com o equipe, e joga o equipe e o soro, que é só um plástico, a gente pode colocar no lixo normal, e a parte do scalp, que é a parte que tem a agulha, a gente corta e coloca aqui dentro. Porque não cabe o soro aqui dentro, não cabe o equipe aqui. Outra coisa, imagina você colocar 3, 4 soro aqui dentro, você já enche sua caixa, né? Então, o descarte do soro não é feito aqui. O descarte do scalp, que é uma conexão que fica ligada ao equipe, o equipe ao soro, a gente faz aqui dentro. Tudo que tiver agulhas, que tiver pontas, que sejam pontiagudos, né? A gente faz o descarte aqui dentro dessa caixinha, chamada de descarpac. Tudo bem até aqui? Em relação a... Não cansem não, viu? É assim mesmo, porque, como eu disse para vocês, é protocolo e é leitura. Então, vão se adaptando às leituras da vida de vocês, que vão vir muitas por aí, muitas. Em relação às refeições, o que é que diz a norma quando ela fala das refeições, né?
A ANR resolveu uma importante atenção ao trabalhador no quesito à alimentação, em que determina que é proibido aos trabalhadores ingerirem alimentos no local de trabalho. Os lavatórios para a higiene das mãos devem ser providos de papel toalha, sabonete líquido e lixeira com tampa de acondicionamento por pedal. Isso aqui é uma coisa que eu queria falar para vocês. Sim, gente, em relação à alimentação, é no local adequado, viu? Foi aquela questão, né, professora, que a senhora falou. Não é que a gente não possa se alimentar, não quer dizer isso, não. A gente pode se alimentar, mas se alimentar no local adequado. Outra coisa, onde a gente se alimenta, é importante ter um lavatório, para que ao final das nossas refeições a gente possa fazer aí a higienização das mãos. E mais, né, deveria ter aí um local para a gente poder fazer o descarte desse lixo, né, uma lixeira de preferência tampada, fechada, e aí com pedal, para a gente não ter contato com a borda da lixeira. A gente pisa no pedal e em seguida ela abre e a gente faz esse descarte do papel toalha, né, que é quando a gente enxuga as mãos. Aí isso aqui, aí vocês vão dizer assim, Luana, pelo amor de Deus, é uma realidade que é tão difícil de ter, é uma realidade que é muito difícil de ter, até porque o papel toalha é um artigo de luxo, né, às vezes falta papel higiênico, quem dirá papel toalha. Então, assim, não se desesperem, não acho que eu estou sendo... Não, mas é verdade. Uma pena, porque aí a gente já falou, né, toda aquela discussão. Dinheiro tem, gente, mas tem muita gente mal intencionada administrando esse dinheiro. E é por isso que falta. Mas é um direito do trabalhador ter disponível para ele aqui esses lavatórios para que a gente possa fazer a higiene das mãos após as refeições. Professora, posso falar? Claro, pode sim. E assim, eu conheço até o Deci, já trabalhei junto com ele no pronto-socorro, a gente já foi companheiro de trabalho. Só que agora eu trabalho na farmácia do Centro Clínico e já trabalhei no almoxarifado da prefeitura, na questão de medicação e insumos. Uhum. E agora, recente, né, com essa pandemia, tipo, a prefeitura tinha dinheiro em caixa, mas não tinha fornecedor para entregar papel toalha, essas coisas, luva, máscara. Então, não justificando a questão de antes, né, porque a gente sabe que a questão da saúde, ela já é sucateada desde sempre. Mas que, só para ficar claro aí para todo mundo que está entrando na saúde, que a gente vai viver muito improviso. Vai sim, infelizmente. Verdade, Vanessa, é desse jeito mesmo. Parece que é assim, né? Quando não é uma coisa é outra. Aí a gente fica se questionando, mas também o negócio que sofre é o tal do brasileiro, viu? Porque quando não é uma coisa, é outra. Mas quando se tem pessoas com boas intenções, geralmente... Porque a senhora não viu as brigas por Dipirão, né? Ai, meu Deus, eu já vi tanta coisa. Eu já vi muita coisa, gente. Eu não vou ficar falando porque, assim, não quero traumatizá-los, né? Muito pelo contrário. Eu acho que, diante de tudo, de algumas vivências que eu já tive, algumas que eu lamento, né, ter passado por isso, mas eu sou muito satisfeita com a profissão que eu escolhi para a minha vida, então eu sou muito cúmplice em falar, né? E aí a gente, às vezes, acaba não se acostumando, né? Porque não é interessante a gente se acostumar com esse tipo de coisa, né? Se adaptando, mas a gente começa a se adaptar, né? Mas batendo sempre na tecla, a necessidade de mudar. Só não muda aquilo que morre, gente. Enquanto a gente pode ser a mudança, fazer a mudança, a gente deve sim exigir dentro do nosso limite, né? Dentro daquilo que a gente pode exigir. Essas coisas que eu estou falando aqui para vocês, elas deveriam estar dispostas para a gente, né? Porque é o mínimo que o trabalhador precisa para poder desenvolver seu trabalho. Será que vocês acham que é necessário dizer, alguns hospitais aí, eles estão com a estrutura física sucateada, né? Será que o poder público, os gestores municipais, estaduais, federais, enfim, qualquer esfera de governo, não vou colocar culpinhar nem B nem C, mas será que esses governadores, esses nossos representantes não vê isso, né? E aí a gente vê de um lado, tem sim verba, aí o outro vai e diz não tem verba, e fica nesse negócio. Então, o que é que a gente exige? Condições de trabalho, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho com segurança e com eficácia. E, claro,
melhores condições financeiras, né? Aí não é à toa que a PL está aí rolando para ser votada no Senado e tem muita gente por trás freando essa votação, porque tem muito mais pessoas mal intencionadas do que pessoas com boas intenções. Tem de tudo. Então, não quero traumatizar vocês, muito pelo contrário, sou muito simples, sou apaixonada pela enfermagem, né? Sou muito satisfeita com a profissão que escolhi para a minha vida, mas existem aí os percalços, né? Existem as lacunas, existem as coisas que a gente começa a passar e começa a ver. Às vezes também o próprio paciente, às vezes ele é um pouco incompreensível, acaba julgando, acaba colocando a culpa do serviço na gente, que não tem nada a ver, porque que culpa tem o eu se no serviço faltam os insumos, né? Falta a medicação? Que culpa tem vocês, técnicos de enfermagem, futuros profissionais aí? Se quando o paciente chega para tomar dipirona aí, você tem que dizer, olha, infelizmente não tem essa medicação. E aí, existem os casos à parte, só um parênteses aqui que eu estou abrindo, pessoal, existem os casos à parte de técnicos, de enfermeiros que estão sendo agredidos, né? Pessoas que estão apanhando mesmo. O Corém aqui do Rio Grande do Norte fez uma nota de repúdio a um técnico de enfermagem que foi agredido aqui em Mossoró, e ele foi agredido, apanhou mesmo, aí, assim, são coisas que acabam nos desmotivando. E o salário, gente, o salário é ridículo, o salário é ridículo. Não condiz com aquilo que a gente faz, com a profissão que a gente executa, com a responsabilidade que a gente tem para a vida da gente, né? A gente lidar, a gente trata vidas. Qual é a coisa mais importante do ser humano? É a vida. E a gente só tem uma, né? Apesar de sermos aqui umas gatinhas, uns gatinhos, mas a gente não tem 7 vidas. A gente só tem uma. Então, assim, há necessidade, sim, de ter um cuidado maior voltado para a enfermagem, que a gente precisa bater na tecla, a gente precisa ir para a rua, a gente precisa vestir a camisa, a gente não pode sossegar. Até mesmo porque a gente, técnico de enfermagem, a gente tem mais convivência, mais, assim, como é que se fala? Tem mais convivência com o paciente do que o próprio médico, né? Que a gente tem que ter tudo cuidado, né? Se apresentar, olha, eu sou enfermeira, eu vou passar isso para você falar, né? Os procedimentos. Até porque quem vai fazer somos nós, né? Somos nós. Quem executa somos nós. Geralmente, todo mundo, a equipe multiprofissional, gente, é uma equipe, né? O serviço não anda só com os enfermeiros, não anda só com os técnicos, não anda só com os médicos. Há necessidade de uma equipe, por isso que existe ela, né? Cada um executando suas tarefas, fazendo aquilo que é delegado para você fazer, contribuem para que o serviço ande e traga aí o bem-estar do paciente, que é isso que a gente quer, né? Produzir saúde, fazer saúde. Mas existem sim muitas lacunas aí no serviço, falta muita coisa. E, enfim, vocês vão poder vivenciar isso futuramente, quando vocês adentrarem aí no serviço. Esse do técnico de enfermagem, da técnica de enfermagem de Mossoró, eu vi. Esse aí sobre o... Foi bem recente. Do Corém, foi. Aí eu vi, né? Aí eu fico assim pensando, né? Questionando, né? O técnico de enfermagem sai na sua casa, a pandemia coloca a sua vida em risco, não só a sua, das pessoas que estão rodeadas e ainda são tratadas dessa forma, né? Infelizmente, as pessoas são assim, né? Exatamente. E a gente tem que ter muita calma, principalmente quando a gente é técnico, né? A gente tem que ter muita ética, porque a gente vai lidar com pessoas todos os dias, de todas, cada caráter diferente, né? Pessoas com diversos tipos de crenças religiosas. É verdade. Pessoas, gente, que pensam completamente diferente, que têm um outro estilo de vida, enfim, muita coisa. A ética diz tudo, né? E a ética, né? A ética é um companheirismo, né? Com certeza, com certeza. Então, voltando para cá, para a gente não perder o ritmo, eu acho que está pertinho da gente encerrar esse assunto, gente, para que vocês não durmam e não fique muito cansativo e extenso para vocês também. Então, vamos lá, continuando. Em relação às capacitações, que são esse último tópico aqui, o que é que diz a norma em relação às capacitações da vida, né? Garante ao trabalhador a capacitação em relação ao processo de trabalho,
o que é que diz a norma em relação a isso. Reserva especial atenção a esta questão, demonstrando toda a preocupação em fazer com que o trabalhador, por meio de sua efetiva capacitação, possa minimizar os riscos provenientes do exercício profissional e determina se esta é uma obrigação imediata e permanente do empregador. Profissionais capacitados contribuem de forma significativa para a restauração da saúde do paciente, proporcionando, além da recuperação, a continuidade dos cuidados. Então, esse aí. O que é que quer dizer isso daqui, gente? Que os estabelecimentos hospitalares, eles devem oferecer capacitações aos profissionais, né? Não é à toa, principalmente o pessoal que trabalha aí na atenção básica, né? Vira e mexe, aparece alguma coisa que a prefeitura disponibilizou para alguém fazer, um curso de vacinas, um curso de feridas, enfim. Essas instituições, elas não cedem isso, porque o gestor, ele não cede isso na maioria das vezes, porque ele está preocupado com você, não, muito pelo contrário, é porque eles são obrigados, existe um protocolo, existe uma lei que determina que essas instituições, elas precisam capacitar os seus profissionais. E é por isso que eles ficam disponibilizando aí, uma vez por acaso, uma capacitação ou outra, né? Mas a gente não deve se prender, nem esperar exclusivamente por isso, né? A gente deve... Aí aquele cuidado que eu falei para vocês, profissional bom é profissional capacitado. Profissional bom é aquele que estuda, é aquele que se interessa, é aquele que se recicla. O conhecimento, ele deve ser reciclado, ele deve ser renovado. E quem escolhe saúde, vocês que escolheram saúde, eu vou dizer logo de agora, que é para vocês já irem se acostumando, nunca deixem de estudar, nunca parem de se capacitar, de fazer cursos de aperfeiçoamento, porque quem trabalha com vida humana, gente, precisa saber o que está fazendo, né? Então, é isso, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre algo novo. Uma vez, vou só dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente vai fazer uma medicação intramuscular no glúteo, no bumbum, vocês observam que antes, há 20 anos atrás, a medicação era feita muito no centro do bumbum, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já faz mais um pouco acima e mais lateralizado, né? No quarto quadrante superior externo do glúteo, o local correto de se fazer essa administração. Mais uma vez eu fiz uma medicação e o paciente disse assim para mim: você não aplicou essa medicação no local errado, não, enfermeira? Aí eu fiquei, mas por que o senhor acha que eu fiz a aplicação no local errado? Aí ele disse, porque eu nunca tomei medicação aqui, né, nesse lado aqui onde você deu. Aí ele disse que tomava medicação na bunda, né, no bumbum, no meio, lado. Mas isso, gente, isso foi há muitos anos atrás, né? E foi devido, graças a capacitações, os aperfeiçoamentos, que a gente foi descobrindo onde é melhor o local para fazer essa administração de medicação, e a gente utiliza ela até hoje. Por que que a gente não faz lá onde fazia antes, que era bem no centro do bumbum? Porque dos dois lados dos nossos membros inferiores, das pernas, passa um nervo chamado de nervo ciático. Uma vez que você dissecciona esse nervo ciático, você pode paralisar o membro e aí causar aí uma paralisia, né? E a pessoa sai realmente sem andar no momento em que esse nervo ele é rompido. E aí esse rompimento ele pode acontecer se a administração da medicação intramuscular ela for feita de forma errada, for feita de forma inadequada. Por isso que eu falo para vocês sobre a importância das capacitações, né? Antes a gente fazia de uma forma, hoje a gente não faz mais. E aí eu fui tentar explicar para ele, depois ele entendeu, claro, né? Isso com muita humildade, com muita paciência, né? Eu fui tentar explicar, mas ciente do que eu não tinha feito exatamente nada errado, né? Fiz a aplicação correta. Ele que disse que há muito tempo atrás tomava medicação em um determinado local e hoje a gente não faz mais. Mas é justamente esse espaço que eu queria deixar claro aqui para vocês, né?
a gente não faz mais medicação intramuscular como no mesmo local que a gente fazia 20 anos atrás, não. Hoje a gente faz em um outro local designado de quarto quadrante superior externo, ou lado direito ou do lado esquerdo, né? Aí quem vai decidir é você, de acordo também com a fisionomia do paciente. Tem uns que são bem caquéticos são magrinhos, mas isso aí vocês vão ver mais para frente em semiologia, né? Só estou deixando aqui esse parênteses que é para vocês irem associando ao cotidiano, à prática do serviço. Do mesmo jeito que vocês já devem ter ouvido falar que vacina a gente não faz no bumbum, vacina a gente faz aqui nesse músculo chamado deltoide, né? Ou do braço direito ou do braço esquerdo. Mas a gente não faz vacina no bumbum. E para crianças a gente faz no vasto lateral da coxa, ou da coxinha esquerda ou da coxinha direita. Tudo bem? Eu acredito que esse aqui é o último, pessoal, o último tópico. A gente vai falar sobre ergonomia ocupacional ou sobre os riscos que a gente desenvolve, né, na nossa saúde, proporciona a nossa saúde, se não administrarmos medicações, por exemplo, com... Ai, peraí. Licença, gente, porque eu tenho um cachorrinho e ele tá me mordendo. Sai daí, Mickey. Essas coisas em casa tem esses deixa eu falar aqui para vocês, em casa tem esses perrengues, viu? É um cachorrinho pequenininho que eu tenho e ele tá mordendo. Desculpa, pessoal, pelo amor de Deus, me desculpem. Mas voltando para cá, tem um jeito dele. Em relação à ergonomia, é voltado à postura inadequada mesmo, né? Aquela postura errada que a gente trabalha, né? Que traz aí os bicos de papagaio da vida. O que diz a norma em relação à ergonomia? Os equipamentos e meios mecânicos utilizados para transporte vêm ser submetidos periodicamente à manutenção, de forma a conservar os sistemas de rodízio em perfeito estado de funcionamento, manter o ambiente de trabalho em condições de limpeza e conservação. Aí eu falei também para vocês, como o pessoal lá da limpeza, está fazendo a limpeza no chão, né, em relação às placas sinalizadoras que tem que colocar, cuidado, lixo molhado, que é para ninguém vir a escorregar. Ou na hora de você fazer uma medicação, gente, observem a postura. Vocês têm que estar confortáveis para administrar aquela medicação. Não adianta só o paciente estar confortável, você está lá todo torto com a coluna fazendo um S, não é interessante. Ao final do dia, no mínimo, você vai ter aí um problema na coluna, né? Um problema aí na lombar. E com o tempo, aí pronto. Aí tem uma hérnia de disco, no mínimo, né? Porque pode aparecer mais umas 2 ou 3. E tudo isso ligado à postura inadequada. É justamente os riscos ocupacionais voltados à ergonomia, à postura inadequada. Também, eu dei um exemplo na aula passada sobre o peso do paciente, né? Pacientes acamados, em que você precisa mudar o decúbito, né? Se o paciente for muito cheinho, muito gordinho, é interessante pedir ajuda e não tentar fazer isso sozinho, para evitar aí os problemas na coluna, né? Relacionados à supercarga. Então, capacitados para adotar mecânica corporal correta na movimentação de pacientes ou de materiais, de forma a preservar sempre a saúde e a integridade física, a sua saúde e a sua integridade física. Não tem como o paciente tá confortável e você tá lá todo desajustado, né? Uma coisa é você fazer uma medicação uma vez no dia, outra coisa é você fazer X medicações durante o dia todo, durante o plantão todo. Então, tenham cuidado com a postura inadequada, tenham cuidado, cuidem da coluna de vocês. Coisa ruim é problema de coluna. E esses problemas, eles podem sim vir a ser desenvolvidos. Quem nunca teve pode desenvolver aí um problema relacionado à postura inadequada. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido tudo que eu trouxe aqui para vocês. Em relação à norma regulamentadora, era exatamente esses pontos que eu queria falar com vocês. Vocês devem ter observado que não é nada de novo, além do que a gente já vinha trabalhando anteriormente, só que a norma protocola, né? A norma
torna isso lei. Lei essa que os estabelecimentos de saúde, eles devem cumprir a fim de minimizar os riscos inerentes à saúde do trabalhador e do paciente também. Aqui eu trouxe as referências para vocês, se quiserem acessar esses sites aí, fiquem à vontade. E muitíssimo obrigado pela participação, pelo cuidado de vocês, terem entrado na sala e por estar comigo até agora. Toda aberta aqui para vocês fazerem os complementar, questionar, contribuir, o que vocês quiserem falar, estou ouvindo, sou toda ouvido. Se quiserem tirar alguma dúvida em relação ao conteúdo, mais uma vez, para a Paula, que não estava aqui, dizer para você que se por acaso você for fazer a avaliação, né, nossa avaliação é na semana que vem, e aí nós vamos ter uma avaliação composta por 8 questões, todas elas objetivas, de marcar, e uma só é uma atividade, né? E essa atividade é uma questão relacionada à norma regulamentadora. Essa atividade, ela vale 2 pontos, que vai ser acrescida aos 8 pontos da prova, e aí totaliza os 10 pontos, que é a nota de vocês. Tudo bem, gente? A professora, fala aí de novo, tá cochilando.